Oi, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso, falando um bocado sobre saúde, atividade física, e dessa vez também um tema novo, nós vamos falar sobre sono, um tema que desperta muita curiosidade, espero que não desperte muito sono no nosso público, né? Mas especialmente para mim, eu posso dizer que me interessa muito esse tema, estou doido para ver essa sequência de aulas que o Dr. Marcelo Starling vai dar para a gente. Então, meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, sou médico fisiatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta e traumato ortopédico. E nós temos uma grande surpresa. Hoje nós estamos inaugurando a nova cara do Ateliê do Osso. Estamos trabalhando aí em cima da nossa marca. O canal está se sustentando já há um bom tempo, né? Nós pretendemos lançar algumas novidades aí para vocês também, uns cursos interessantes dentro daquilo que a gente mais gosta, né? De dar aula e de falar sobre saúde, atividade física. Então nós estamos passando por essa repaginação. Espero que vocês curtam a nossa nova marca. Marcelo, essa aula é sua, mete bronca aí. Então, pessoal, eu só quero dar um aviso para vocês. Nós não pretendemos esgotar todas as informações sobre esse tema, nem tem como, né? Pode conter opiniões pessoais, né? Perguntas e respostas vão ser sempre bem-vindas, então todos vocês que estiverem assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, depois façam as suas perguntas, me falem depois, vai ter uma perguntinha para os dois, eu gostaria que vocês, ouvintes, também respondessem, tá? Mas a gente sempre busca publicações científicas, né? Não é recomendado fazer diagnóstico apenas com os nossos vídeos, as nossas produções, tá? E claro, nós não temos nenhum conflito de interesse nessa apresentação, nenhuma indústria patrocina a gente, a única coisa que nós temos em comum, falando de sono, é que aquele cara lá da ponta, o Fernando Dourado, ele dorme mais do que ele deveria. Vamos ver então, né, o que a gente pode falar, né? Então, começando falando aí de sono, sono é um tema muito interessante, eu me apaixonei nele por esse tema, tem mais ou menos uns 3 anos, quando me propuseram fazer uma aula, e a aula foi super divertida, aí eu falei assim, nossa, que tema legal esse, que maravilha estudar sono. E aí eu comecei a estudar profundamente esse tema, né? Então, ele é um estado reversível de desligamento, né? A gente dá uma desligada da percepção e da responsabilidade em relação a um ambiente, né? Onde acontecem processos neurobiológicos essenciais para a manutenção tanto da saúde física, cognitiva do ser humano. Dormir é muito importante, tá? Então, as pessoas que falam que dormem 2 horas, mentira, não existe, tá? Mas o que acontece? O sono, ele é tão importante que o que acontece? Olhando para a nossa caveirinha, né? Do ateliê do osso, onde que nós temos o nosso esqueleto como o nosso início de pensamento, o primórdio que lançou esse canal, eu tenho aqui uma pergunta para os dois, né? Primeiro eu vou perguntar para o Fernando, né? Aqui, ó, nós estamos vendo uma figura de um recém-nascido e de um idoso usando bengala, né? Claro que esse daí não, o nosso idoso que nos procura, a gente tenta chegar aos 78 anos sem bengala, tá, pessoal? Mas o que acontece é o seguinte, aos 78 anos, tá? Eu pergunto para você, Fernando, e depois eu vou perguntar para o Lucas, tá? Porque ó, as respostas elas podem ser muito diferentes. Quanto você acha que em anos uma pessoa dormiu quando ela chega aos 78 anos? Nossa, boa pergunta, hein? Logo para mim, que o meu Claro. forte é... O seu forte não é matemática, por isso que eu perguntei para você de primeira. É geografia, história, são outras áreas, estou zoando. Cara, boa parte, talvez 30%, vou colocar em porcentagem, vamos colocar aí 40%. Então nós estamos falando aí de uns 30 e poucos anos? Mais ou menos isso, né? E aí, Lucas, quantos anos uma pessoa dormiu quando ela chegou aos 78 anos? Essa pessoa é baiana ou não? Você está falando em geral? Não, eu estou falando no geral, a gente não está especificando, isso é muito importante para o Spotify. Se fosse pegar 8 horas por dia, que é aquela média conhecida, eu acho que é menos do que isso, na verdade, né? Daria 26 anos, né? Mas então eu vou jogar para baixo, eu vou chutar 23 anos. Tá. 7 horas não. E pouco por noite. Na verdade, você tem que pegar aquela média, né? Nós estamos falando numa média populacional. Então, o que acontece? Pegando aquela média 8 horas por dia, que seria 1/3 do dia, a pessoa dormiu 28,3 anos. É claro que existem aqueles clusters que vão dormir um pouco mais, existem aquelas pessoas que vão dormir um pouco menos. Mas é claro que com a sociedade moderna,
cada vez menos as pessoas estão dormindo. Então, existe um distúrbio do sono que pouco se fala, porque na hora que a gente fala de distúrbio do sono, muitas pessoas acham que tudo é insônia ou apneia. Não, mas existe um distúrbio do sono que chama sono insuficiente. Então, as pessoas não têm tempo suficiente para dormir, né? É o que acontece direto, né? Diariamente o Fernando fala, nossa, dormi muito pouco. Eu falo, poxa, Fernando, você dormiu quantas horas? Ele, 9. Eu falo, nossa, isso é um excesso, né? Mas olha só que gráfico interessante aqui. Olha, a pessoa chegou aos 78 anos, teoricamente, num momento perfeito, ela deveria ter dormido 28,3 anos. Um terço da sua vida se passou dormindo. Então, dormir é essencial. Tá? Marcelo, Oi. um terço de 78 é 26. Obrigado, só queria dizer isso. Tá, mas Esse aqui é o gráfico que seu, deu essa aqui, tá? porcaria aí, essa literatura sua não tá boa, não. Então, o que acontece? Na verdade, a pessoa não dorme 8 horas por dia, tá? A média é 7 horas e 48 minutos. Aí, o que acontece? 10,5 anos seria trabalhando 10,5 anos. Né? Na rede, na TV, social networks, aí nas redes sociais, 9 anos. Fazendo coisas, né? Ó, o Lucas vai lá para a Moeda, ele capina, então ó, ele gasta aí alguns anos para terminar aquele terrenão, né? Aí bebendo, comendo, batendo papo, né? 4 anos na escola, aí, ó, esse gráfico da escola eu acho perfeito, né? Dormindo na escola 3,5 anos, né? Porque a gente acaba indo muito cedo para a escola, a gente continua com sono na escola, e até usando a privada, eles calcularam e é 2,5 anos. Aqui até um dado muito interessante, porque antigamente, né, para a nossa idade, né, não tinha, quando eu era adolescente, não tinha internet, assim, então a gente usava o jornal no banheiro, né? A gente lia as notícias no jornal. Agora as pessoas ficam na rede social, aumentou um pouco esse tempo de gráfico. Mas Era a revistinha da Turma da Mônica, pô, era criança ainda. Ué. Depois, na hora que você entrou na adolescência, você pegava o jornal de esportes. O jornal de Isso é esportes, para verdade. ver o campeonato brasileiro, como quem estava na frente na tabela, tudo direitinho. E aí, o que acontece? Dormir é impressionante, né? É importantíssimo. E aí, eu vou fazer um comentário muito legal, tá? Que, pessoal, ninguém dessa aula viu essa apresentação, a não ser eu, Marcelo, que estou apresentando para vocês. Eu vou perguntar um negócio. Como é que o golfinho dorme? Dentro da água. Não, isso eu sei, tá? Mas como é que ele faz para dormir? Mas se faz uma pergunta dessa, eu respondo do jeito que eu quiser. Como que Não, ele sim, mas faz? como é que ele faz para dormir? Vocês já pararam para pensar nisso? Não. Porque se ele dormir por um completo, tirar o estado daquela consciência, né? E tirar os estressores externos, e ele dormir, o golfinho ele precisa do oxigênio, ele precisa sair para respirar. Ele vai morrer afogado. E ele precisa dormir. Como é que ele faz? Como é que um pássaro faz para dormir na hora que ele está atravessando um oceano? Né? São perguntas muito interessantes. Dormir é muito importante. Alguns animais eles conseguem dormir metade de um cérebro, a outra fica acordado, depois ele descansa o outro e a outra fica acordado. Nós, humanos, não. Nós vamos dormir, nós vamos ter uma noite de sono. Nós precisamos desligar. Esse desligar, mais para frente, eu vou falar o quanto é importante desligar, tá? Então, pensando, cada bicho, cada animal, né, cada espécie dorme de um jeito. Mas nós sabemos que para ter um bom envelhecimento, nós precisamos desses 3 pilares: nutrição, exercício e sono. O sono, ele precisa porque ele é necessário para reparar. A nutrição, a vida, né, o alimento é o seu remédio, né? E exercício, não existe nenhum remédio melhor do que o movimento. Movimentar é importantíssimo. E aí nós vamos falar um pouco sobre o cronotipo de sono. Por quê? Porque é muito comum as pessoas chegarem nos nossos para procurar um profissional de saúde, ou um médico, ou um nutricionista, ou um fisioterapeuta, um educador físico, e às vezes ele não consegue atingir um resultado. E esse resultado muito pode ser influenciado pelo sono, tá? Então isso é muito importante. Aí eu coloquei essa figura meiga, porque o Fernando uma vez falou assim, eu gosto muito daquelas apresentações com figuras bonitinhas, né? Aí eu falei assim, poxa, Fernando, mas isso é meio antiquado, né? Ele falou assim, não, mas fica legal. Aí eu pus essa em sua homenagem, tá, Fernando? O Ateliê do Osso, tá? E eu quero te fazer uma pergunta. Que bicho que é esse? Isso aí é uma raposa. Raposa. Raposa, você conhece, né? Você conhece bastante da fauna, né? Então isso é importante. Essa raposa bonitinha, não é sobre ela que eu quero falar, mas eu quero falar sobre o golfinho, o leão, o urso e o lobo, tá? E aí eu pergunto para vocês, Lucas, qual desses
perfis você acha que você tem? Porque cada um desses bichos tem um perfil diurno e noturno. Eu quero saber qual que você acha que é muito parecido com o seu estilo de vida. Você acha que você é um golfinho, um leão, um urso ou um lobo? Eu Ó, Lucas, acho que leão, né? É meu como eu signo, falei pelo antes, menos. Não sei se isso conta para alguma coisa, mas meu signo é leão. Eu vou nessa. E você, Fernando? sacanagem. Leão 2. Você não é leão. Urso. Urso. Você acha que você é urso? Ele não Você dorme, acha ele que você é... hiberna. Toda noite ele hiberna. Por isso que eu coloquei o urso aí, lembrei. Entro ali na caverna, durmo bem, Bom, alimento, faço a caça bem feita. eu, definitivamente, eu também sou um leão, tá? Então vamos ver o que é importante. O meu signo também é leão, né? Por sinal, eu e o Lucas nascemos no mesmo dia, né? Bom, mas o que cada um? É importante a gente descobrir quem que o nosso paciente é. Por quê? Porque para atingir esse resultado, isso é importantíssimo. Principalmente quando o Fernando estava lá atendendo os atletas de altíssimo nível do MMA, isso era muito importante ser falado para eles como o sono é importante. Por quê? Porque o golfinho, geralmente, ele acorda cansado. Ele luta contra cochilos. Ele pode ficar cansado durante o dia. E ele apresenta um surto de energia à noite. O leão, Eu sou ele golfinho. levanta. É mesmo? Já me encontrei. É. Eu sou definitivamente leão. Eu levanto cedo com energia. Eu saio da cama gritando. Ah, vamos lá, galera. Tamo lá, tamo junto. Concentro-se. Minha concentração ela é muito pela manhã. Frequentemente são líderes organizados. Eu não sou tão líder, muito menos organizado. O urso, ele tende a seguir uma programação mais noturna. Ele dorme bem. Ele frequentemente demora para iniciar uma programação pela manhã. O urso é aquela pessoa que fica lá naquele, no soneca. Tem 15 sonecas para sair da cama. Então, acordou, ele precisa acordar às 6 horas, ele põe o relógio para despertar às 5, ele fica 5, 5:10, 5:20, 5:30, 5:40, cada 10 minutos dá uma soneca. E o lobo é a coruja da noite. É aquele que é alerta à noite, ele funciona na madrugada, pouco fora em sincronia com o resto do mundo. De noite ele quer trabalhar, de dia ele está arrasado, tá? Principalmente no início da manhã. Então, isso é muito importante, a gente entender quem que são os nossos pacientes. Por quê? Porque muitas vezes vem um paciente procurar ajuda e fala assim, nossa, eu não consigo ter rendimento, eu acordo todos os dias às 5:30 da manhã para treinar, eu treino e não melhoro. Por que você não melhora? Porque talvez o seu perfil, o seu cronotipo não seja de treinar às 5:30 da manhã. Você está fazendo uma coisa que é contraproducente à sua essência. Então, mude o seu horário. Por quê? Porque 5:30 da manhã você não funciona. Você está treinando, você está dando soco e murro de soco em ponto de faca. Soco em ponto de faca. Não sei essas terminologias. Murro em ponta de faca. Quem gosta muito disso é o Lucas. Obrigado. Murro em ponta de faca. Então, não adianta. Você não vai conseguir ter resultado. Talvez, para um urso, treinar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde seja o ideal. Talvez para o leão, hoje de manhã, eu já treinei. Né? Eu estou bem, estou com bem-estar agora, estou ativo, já vamos começar o dia. Mas talvez o lobo, ele vai treinar um pouco mais à noite, ele vai na academia, naquelas academias de São Paulo que tem, né? São Paulo tem tudo funcionando 24 horas, tem academia que funciona 24 horas. Você chega 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, tem gente treinando. Aquele é o perfil lobo, ninguém vai estar lá. E o golfinho, naquele horário que ele achar que está melhor, ele corre e dá uma treinadinha. Então isso é muito importante. Por que isso é importante? Nós temos indivíduos que têm cada um desses perfis, mas nós temos indivíduos que são indiferentes. Eles não têm preferência por horário para dormir ou acordar. Eles são indiferentes. A grande maior parte desses indivíduos é a maior parte da população. Nós temos indivíduos que são diurnos, nós temos indivíduos que são extremos diurnos, né? Mas aí, o diurno é 10 a 12% da população. E os noturnos, 8 a 10% da população. Então, a grande maior parte não tem horário preferencial. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Não é sempre que eu posso fazer isso. Por quê? Porque a vida nos traz o quê? Trabalho, demandas, filho, escola, o relacionamento. Tudo isso influencia. E quando essas variáveis influenciam no seu perfil, isso pode nos trazer um distúrbio de sono, tá? Ou um sono insuficiente ou um distúrbio do ritmo do sono. Aquela pessoa
que vai dormir muito tarde e acorda muito cedo porque ela não tem a carga horária dela, é uma carga muito estendida. E outra coisa que é muito importante é que nós temos uma população geral que precisa dormir 7 horas e 44, 48 minutos. Então, por convenção, eles colocam 8 horas. E nós temos uma população que são curto-dormidores, a partir de 6 horas e meia eles estão descansados, e os longos dormidores que precisam de 8 horas e meia para cima de descanso. Você precisa dormir 8 horas e meia. Isso é muito importante também. Por quê? Porque às vezes você tem um longo dormidor dentro na sua frente, querendo uma ajuda, tanto para tratar ou uma hipertensão, ou uma doença crônica, por exemplo, um diabetes, e ele não tem sono suficiente, ele é um longo dormidor e está dormindo pouco. E o curto dormidor, ele não precisa dormir tanto, mas ele necessita de 6 horas e meia. E aí vem aqueles super atletas no seu consultório que falam assim: nossa, Fernando, eu sou um extremo curto dormidor. Eu preciso só de 4 horas de sono. Mentira, não tem, tá? Não existe. Existe os extremos curto-dormidores, mas geralmente não são aqueles que estão nos procurando no consultório. Esses extremos curto-dormidores, eles têm um defeito genético, é uma alteração genética que realmente eles precisam dormir de 4 a 4 horas e meia. Mas é mais fácil você ter um acidente num avião do que você encontrar uma pessoa dessa na sua frente. Então isso é raríssimo. Eles estudam, quando eles acham esses extremos curto-dormidores, eles estudam para ver o que essa insuficiência de sono vai acontecer com esse paciente na evolução, no envelhecimento. Porque será que esse sono insuficiente não vai trazer algum dano neurocerebral lá na frente? Ninguém sabe ainda, tá? Marcelo, Então, pois é, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, não sei se isso vai ser abordado mais para frente, mas a gente ouve falar de uma relação que existe entre o tempo de vida e o tempo de sono, de descanso, né? Que quem dorme mais vive mais. Isso é uma relação bem estabelecida ou não? o que acontece é o seguinte, não, nós tem dois extremos, tá? Quem dorme muito pouco vai realmente ter algum problema, pode existir, isso está bem estabelecido, que pode ter problemas, e quem ultrapassa as 10 horas também pode ter problemas de doenças crônicas, tá? O que nós temos bem estabelecidos, o que está bem estabelecido em termos de estudo, é o seguinte, que quem dorme 7 horas e 44 minutos ou 8 horas de sono por dia, tem uma qualidade de vida melhor e a chance de desenvolver doenças crônicas você diminui. Bom, vamos falar o seguinte, o ser humano, né, a gente já falou num episódio que foi é um dos que eu mais gosto, tá, Lucas? Foi uma aula que você deu sobre sapatos. Eu adoro aquele episódio, eu sou fã daquele episódio, porque a evolução humana ela é muito interessante, né? Falando de como que você muda, porque o ser humano são os maiores corredores, né? Não tem nenhum animal que tenha a capacidade de correr como o ser humano, né? E o sapato ele influencia muito isso daí, né? Porque ele só veio para estragar, né? O tênis só veio para estragar tudo que a gente ganhou na evolução de milhões de anos. Um cara foi lá, criou uma marca com raio e ele, pum, vem as lesões, né? Mas faz parte, né? A gente trabalha com lesão, a gente precisa ter esses clientes no consultório. O que acontece é o seguinte, o ser humano ele foi moldado para ter um sono chamado monofásico. Você dorme à noite, acorda de dia, tá? Ponto. Indivíduos que são trabalhadores noturnos, eles têm mais problemas de saúde comparado com os trabalhadores diurnos. Então, dormir é importante e dormir à noite é mais importante ainda. Mas existe uma população, certos grupos, que eles têm sono que a gente chama de bifásico. Então, o que acontece? Eles dormem à noite e eles fazem aquele momento de siesta, né? Que é você sair depois do almoço, dar uma dormida e depois você volta a trabalhar. Então, quando eles analisam doenças crônicas em cidades lá da Grécia que tem esse perfil, 2 horas da tarde fecha o comércio só reabre às 5:30 da tarde, essa população, quando dessas cidades que fazem esse sono bifásico são comparados com o resto da população, a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, cerebrovasculares diminui quase 70%. Muito Então, eu acho, interessante. Mas eu, aí é uma coisa muito cultural também, né, Marcelo? Não é só dos indivíduos, né? É uma alteração cultural. genética que faz o cara dormir depois do almoço, né? Não, cultura, pura cultura. Isso Isso. daí a gente foi moldado. Do mesmo jeito que a gente foi moldado a usar tênis, nós somos moldados a dormir à noite, entendeu? Aham. Só que existe aqueles indivíduos que querem andar descalço, querem correr descalço, e tem aqueles indivíduos que querem dormir, né? Ter esse período.
Cochilos, né? Às vezes a gente tem pessoas que precisam de pequenos cochilos para dar uma quebrada. Eu gosto de um pequeno cochilo. Depois que eu almoço, eu gosto de 20 minutos de desligamento para iniciar o meu período da tarde. Mas dormir muito pouco ou dormir muito está correlacionado ao aumento de doenças crônicas, isso com certeza. E dormir mal, né? Porque as pessoas que não têm as fases do sono corretamente, isso influencia. Então, como que funciona em termos de média de horas de sono, né? Então, os recém-nascidos, eles precisam geralmente de 14 a 17 horas, né? Aí vai a infância de 4, aí vem depois o início da infância de 4 a 11 meses, né? 12 a 15 horas. Aí as crianças de 1 a 2 anos de 11 a 14 horas, os pré-escolares de 3 a 5 anos de 10 a 13 horas, né? As crianças na escola de 6 a 13 anos de 9 a 11 horas, os adolescentes de 8 a 10 horas, aqui começa a ter um distúrbio do sono muito importante, né? Porque eles começam a tentar dormir mais tarde, porque os pais dormem mais cedo, é o horário que eles podem aproveitar, aprontar, os pais estão dormindo, e aí eles falam, agora eu tenho 15, 16 anos, e agora eu vou até na madrugada. E aí a escola exige que ele acorde cedo. Então ele vai ter um sono insuficiente durante muito tempo. A adolescência é um local onde que muito ocorre a insuficiência do sono, né? Porque eles precisam dormir de 8 a 10 horas. E nenhum adolescente, né, que vocês conhecem, dormem de 8 a 10 horas, a não ser no final de semana, na hora que seu filho acorda 2 horas da tarde, mas você sabe que ele foi dormir 4 horas da manhã, né? 2 horas da manhã. Então, os adultos, né, mais novos, né, de 7 a 9 horas, a grande maior parte da população aí adulta, de 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas. Nós precisamos de 7 a 9 horas. E os idosos, eles dormem um pouquinho menos, de 7 a 8 horas, tá? Isso é mais ou menos uma média, tá? Populacional que foi estabelecida pela Fundação Internacional de Sono, né? Que eles fizeram essa avaliação, tá? E aí, dentro dessas horas, a gente tem todos os estágios do sono. E por que é importante a gente dormir? Por que é importante a gente ter esse momento e, de preferência, contínuo? Porque nós temos estágios do sono. E esses estágios, eles nos dizem muito como você vai evoluir, o que vai acontecer. Por quê? Nós sabemos que nós temos um estágio que a gente chama de REM, né? Onde você tem uma movimentação rápida dos olhos e acontece uma característica muito específica, que eu vou falar no próximo episódio, e nós temos um estágio que chama não REM, onde que você tem um N1, um N2 e um N3. E esses estágios, eles ocorrem por ciclo. Então, nós sabemos que o N3, que é o sono mais profundo que você tem, onde você tem uma queda da frequência cardíaca, uma queda da pressão arterial, né, uma queda da frequência respiratória, que você está no sono profundo, que pode passar um Boeing em cima da sua casa que você não vai acordar, ele é mais prevalente na primeira metade do sono. E ele é importantíssimo para os nossos pacientes que querem praticar exercício físico, que precisam recuperar a função muscular, que precisam melhorar a coordenação. E nós temos um sono REM, que ele é mais prevalente na segunda metade do sono, por isso que vocês acordam do sonho, geralmente saindo do sono REM. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, a gente sonha em todas as fases? Provavelmente sim, só que você só lembra o sonho do REM, tá? E aí, esse vai revitalizar o quê? A memória. E aqui onde que vocês têm aqueles pesadelos, né? Onde que você tem o quê? Aquele sonho que você fala, nossa, que sonho horroroso. E aqui também está relacionado a problemas para quem não tem a manutenção dessas fases. Bom, era isso que eu queria falar para vocês nesse primeiro episódio, dar uma iniciada no assunto sobre sono. Nós vamos ter alguns outros episódios falando de recuperação, atleta, sono, fases de sono e uma aula mais geralzona também. Marcelo, sensacional, parabéns pela aula, assim, é empolgante, né? É um tema que eu passo longe de ter conhecimento, de dominar qualquer coisa, e eu estou muito empolgado com o que vem por aí, viu? Excelente introdução, e agradeço. Não deu sono a sua aula, não sei se isso é bom ou ruim, mas não deu sono. Isso é uma qualidade ou é um defeito de uma aula sobre sono? Me explica. Cara, olha, eu acho que o sono insuficiente é uma coisa muito interessante, né? Porque a maior parte da população, dormir na escola é muito importante, né? Quem nunca dormiu na escola, né? Assistindo uma aula. Isso mostra o
quanto nós estamos vivenciando um momento muito complexo. Eu vou falar, né? Tem um estudo muito legal que eles pegam os escolares, os adolescentes americanos, porque lá, né, o Lucas sabe muito bem da cultura, eles têm uma avaliação por uma pontuação que você tem que fazer ao longo do seu ciclo, e aí depois você é chamado pelas universidades, né? Então, o que que acontece? Então, tanto a escola é avaliada, quanto os alunos são avaliados. E aí, algumas escolas americanas, eles falam, ó, não é mais para começar a aula às 7 horas da manhã, é para começar às 9. Por quê? Porque dá tempo desse adolescente realmente conseguir corrigir esse sono insuficiente, porque ele vai dormir tarde, independente de você falar, vai dormir ou não. Joãozinho, vai dormir. Você fechou a porta do seu quarto, ele está acordado. Não adianta, né? Não funciona assim. E aí o que que acontece? Quando eles começam a atrasar a entrada desses alunos na escola, as escolas começam a aumentar a pontuação e os alunos começam a ir melhor. Então dormir é Interessante. importantíssimo. Parabéns pela apresentação, show demais. Vou falar assim em geral, tá? Em relação a parte que você fez a analogia com os animais, eu achei muito legal. Por quê? Eu comecei a enxergar que a gente pensa aquele conceito mais geral, né? De 8 horas, né? Dormir 8 horas. Só que quando a gente traz, né, esse conceito de sono, os estudos, eles são bem mais aprofundados, entender o perfil de cada um, né? Isso, com certeza, na sua aula de sono e atleta, vai influenciar até mesmo na performance do atleta, né? O horário do treino, entender como esse atleta... Lógico, tem outras variáveis, como você colocou, exercício, alimentação, entre outras, mas o sono tem uma densidade muito forte aí, né? Como fator, né, essencial, vamos dizer assim, no acompanhamento, não só do atleta, do nosso paciente, do indivíduo em si, né? Ô, Fernando, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Depois dessa introdução que é muito legal. Agora não é uma pergunta de sacanagem, não, é uma pergunta real. Você não vai, obviamente, falar o nome, né? Óbvio que eu não quero saber nome. Mas você, quando você acompanhou esses atletas, esses super atletas de elite, você já chegou a perguntar, na época que você fazia a reabilitação, né, fisioterápica desses atletas que se lesionavam a cada 3 segundos, eram 5 lesões, né? Quanto que eles estavam dormindo? Já cheguei a perguntar se realmente tinha um sono de qualidade, mas aí vem a falta de conhecimento específico, como você colocou aí, né? Porque eu só trazia o conceito juntamente da equipe, né? Em relação, e das equipes, na verdade, são várias, em relação a, está dormindo bem? Né? Tem qualidade? Durmo bem. Tá, e ficava nisso, eu durmo a noite toda, mas na verdade não é só isso, né? É, Tem outros por quê? fatores aí. Porque existem alguns suplementos que não são ilícitos, né? Que são lícitos. Por exemplo, cafeína. Existem alguns estimulantes que são lícitos, né? É claro que você tem uma dosagem, uma quantidade de cafeína que você pode, porque senão você é pego no doping, tá? A cafeína também não é tão ilícita assim, não. É lícito, né? Então você tem um limite máximo que você pode. Mas o que que acontece é que esses atletas, eles acabam usando alguns tipos de suplemento que podem deixar de ser um pouco mais estimulantes e achar que está dormindo bem e não está. Mas está sendo segurado por estimulantes externos, né? Por medicações mesmo, né? Então isso é complexo. Mas eu vou ter minha perguntinha aqui também para você, Marcelo. Você conhece da minha história, eu vivi lá entre os índios na Amazônia por um ano, eu fui médico do Exército, né, em Roraima, e cheguei a passar noites na oca, assim, no tipiti dos índios, dormindo com eles, botei minha rede lá, tinha uma índia em trabalho de parto, essas coisas, eu tinha que ficar lá, né? E é um sono muito mais conturbado do que o que se imagina que seria o natural, né? É lógico que não é a única população nativa do mundo, né, existente, tem vários jeitos diferentes de se passar uma noite. Mas um dos meus ídolos, o Daniel Lieberman, que fala muito da evolução humana, é o cara que fala dos calçados, né? Quem me levou a Aham. pensar dessa maneira, ele cita num desses livros dele como é que o sono humano, ou o ritual de sono, melhor dizendo, o ambiente de sono, ele é muito mais bagunçado do que aquilo que, em geral, se preza. Vai para um quarto, apaga todas as luzes, sem nenhum barulho, sem ninguém te incomodar, para você poder ter um sono de qualidade. E que você me fala disso? O correto não é nem o correto, mas o habitual, o natural, é você estar ali deitadão e acordar para empurrar uma palha para dentro da fogueira, ouvir um rugido e dar aquela acordadinha entre os ciclos de sono, ou realmente se apagar num ambiente completamente protegido de qualquer ruído e luz? Vamos lá. É uma pergunta muito legal, tá? É óbvio que se você está num ambiente tranquilo, quando a gente começa a tratar com a higiene do sono, você precisa estar num ambiente tranquilo, calmo, silencioso, escuro.
né? E com uma temperatura agradável, né? Isso é muito importante. A temperatura, ela influencia demais o sono, tá? Então, isso são fatores que vão trazer qualidade. Por quê? Porque muitas doenças que estão correlacionadas aos distúrbios do sono, elas fazem com que as pessoas tenham despertares, vários despertares. E a partir do momento que você tem que ter um despertar para pôr uma palha, que você escuta um ruído, que não sei o quê, que acontece tudo isso, você não tem um sono de qualidade, você está sendo despertado, você está quebrando esses ciclos que eles deveriam ser permanentes, né? Então, a cada 90, 120 minutos, você tem um ciclo. Você vai ter que passar por todas as suas fases, né? Pelo menos você tem que ter uma concentração de N3, que é o sono profundo, preservada, e um sono REM. Ah, eu dou uma resposta. Ah, e os índios que estão lá na Amazônia? Existem índios centenários, nonagenários? A expectativa de vida dessa população é menor, tá? Então, eu não posso correlacionar somente ao sono essa expectativa de vida, mas com certeza deve ter uma influência muito grande, porque indivíduos que tiveram sonos, que sempre tiveram essa estrutura boa para dormir, você vê esses estudos de doenças crônicas. A diminuição de doença cerebrovascular e cardiovascular, que com certeza são as campeãs aí do mundo, diminui 70% para quem faz um sono bifásico. Então, dormir é muito importante. Você preservar essas fases do sono é muito importante. Se você não tem REM suficiente, não tem N3 suficiente, é o maior risco de você desenvolver doença neurocerebral. Tá? A principal neurodegenerativa aí se chama Alzheimer, a doença que a gente fala, a questão cognitiva é muito importante, aquela reserva mas é uma doença da modernidade, né, principalmente, porque as pessoas se alimentam mal, comem muitos produtos de má qualidade, não fazem exercício físico, têm doenças crônicas, não dormem direito. Então, tudo isso vai gerando o quê? Lesão cerebral. Eu vou fazer um capítulo só sobre a importância de como que você tem a melhora no sono, o que é importante para o cérebro. E eu vou mostrar isso para vocês num próximo episódio, com 2 slides que vocês vão gostar bastante, principalmente para quem está vendo no YouTube. Legal, muito bom mesmo. É bem lembrado isso aí. Tem gente que gosta de nos ouvir no Spotify. Quem nos acompanha pelo YouTube, que é a maioria dos que nos seguem, sabe que existe o Spotify também. Se quiser ouvir durante uma corrida, uma caminhada, no carro, né? Estamos lá. Agora são aulas com slides, como vocês estão acostumados a ver. Então, se despertou mais curiosidade, vem até o YouTube nos assistir. E assim, eu acho que a gente se despede desse episódio. Aguardo ansiosamente o próximo. Não E esqueça valeu. de se cadastrar, né, no canal. Cadastra, curta o nosso vídeo, Dá um compartilha. joinha. Vocês estão vendo que é um tema diferente esse, né? Então, a gente gosta mesmo de abordar umas coisas meio malucas. E espero que isso traga mais interesse do público ainda nesse nosso canal. Valeu. Abraço. Tchau. Abraço. Abraço. Valeu.